cialorreia ou simplesmente o excesso de saliva na boca. Você sabe o que pode causar e como se pode tratar? Eu sou Larissa Vilela, otorrinolaringologista. Bom, eu vou explicar um pouquinho qual a importância da saliva e como acontece essa produção. A produção de saliva, ela majoritariamente é feita por 3 glândulas salivares maiores, as glândulas parótidas, temos uma de cada lado, as submandibulares e as sublinguais, que ficam embaixo da língua. Essas são as 3 maiores produtoras de saliva que a gente tem, glândulas produtoras de saliva que temos na nossa cavidade oral. A saliva, ela é extremamente importante e ela tem diversas funções no nosso organismo. Primeiro de tudo, ela lubrifica a nossa mucosa oral, ela tem um papel de controle de infecção, de cárie e de questões mesmo de bacterianas na nossa boca. Ela tem essa importância numa imunidade local na cavidade oral. A saliva, ela tem enzimas digestivas, então a nossa digestão começa na boca, principalmente quando a gente fala de carboidratos. A gente tem uma enzima chamada pitialina, que começa a digestão dos carboidratos, e a saliva também tem função de neutralizar a acidez de alimentos ou bebidas que a gente ingira. A cialorreia, que é o termo técnico médico para o excesso de saliva na boca, ela pode ter casos tanto leves, que são aqueles que não trazem tanto impacto para o paciente, apesar do desconforto, até casos mais graves, onde o paciente fica com excesso de saliva que sai da boca e que causa muito incômodo no dia a dia, limitando as atividades sociais, ou até casos onde a pessoa fica literalmente babando. Isso traz um impacto social, atrapalha o dia a dia, causa lesões na pele, nos lábios, causa até mau hálito. Temos casos leves a até mais graves. E quais são as causas do excesso de saliva da cialorreia? Primeiramente, temos causas medicamentosas. Efeito colateral de algumas medicações pode ser aumento da produção de saliva na glândula. E com isso a gente tem a cialorreia. Algum exemplo de medicação seria, por exemplo, medicações para tratamento de esquizofrenia, como a clonazepina, dentre outros. Outras causas: doença do refluxo, gestação, infecções em cavidade oral ou infecções de garganta, como a amidalite, também são causas que aumentam a produção da glândula salivar. E com isso o paciente pode ter um aumento da salivação. Além dessas, a gente tem aquelas causas que o paciente não consegue engolir a saliva, ou seja, ele tem uma produção normal de saliva, mas não consegue manejar adequadamente, não engole naturalmente a saliva produzida. E esses são os casos dos pacientes com problemas neurológicos. E aqui temos tanto crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, ou até adultos, principalmente idosos com doença de Parkinson ou outras doenças neurológicas, como esclerose lateral amiotrófica, esclerose tuberosa, dentre várias outras. Nesse ponto, a gente tem uma disfunção neuromuscular na cavidade oral e com isso o paciente não engole e fica babando, Fica com a saliva em excesso saindo da boca. E como vamos tratar? Primeiro ponto, para os casos leves, muitas vezes um ajuste alimentar, um ajuste da dieta e um controle da questão de base já ajuda. Por exemplo, tratar o refluxo, tratar infecções de garganta ou infecções de cavidade oral. Muitas vezes ajuste alimentar, evitando excesso de alimentos ácidos, evitando álcool, evitando mascar chiclete de forma excessiva e aumentar a ingesta de água. Você sabia que se a gente beber mais água, a gente tem um melhor ajuste na produção de saliva? E também, em outros casos, quando essas medidas não são suficientes, a gente pode fazer exercícios com fonoaudióloga para melhorar o manejo da saliva na boca. Os exercícios com a fonoaudióloga também podem ser uma abordagem para esses casos. Para os casos moderados a graves, a gente pode usar medicações. As medicações, elas têm efeito, elas conseguem reduzir a salivação, mas elas trazem muitos efeitos colaterais. São medicações anticolinérgicas que podem trazer constipação, retenção urinária, tontura, queda de pressão, aumento de frequência cardíaca, que são sintomas delicados, principalmente quando a gente está pensando em crianças e idosos. Por isso que hoje em dia a gente não tem a tendência mais de usar as medicações. A gente tenta partir para a segunda opção, que seria a toxina botulínica nas glândulas salivares. Através da injeção de toxina botulínica, a gente consegue reduzir a produção de saliva nas glândulas salivares.
e com isso melhorar muito o quadro do paciente. O bom da injeção da toxina botulínica é que ela tem poucos efeitos colaterais, a chance de algum evento adverso é baixa, mas tem a parte, vamos dizer assim, que não é tão boa, que ela tem que ser reaplicada a cada 6 meses. Essa medicação ela só dura 6 meses em média, é necessário reaplicações para a gente manter o efeito da medicação. E ela é muito eficaz, então realmente a gente consegue reduzir a salivação e melhorar muito a qualidade de vida nesses pacientes com a injeção da toxina botulínica. Os eventos adversos eles são raros com o uso do Botox, então por isso tem sido a nossa primeira escolha nos casos de salivação excessiva, esses casos que são mais importantes. Então nos casos mais graves a gente tem preferido o uso da toxina botulínica porque ela tem raros efeitos colaterais, tem uma ótima eficácia, ela realmente consegue reduzir a salivação nesses pacientes e melhorar muito a qualidade de vida. E a única questão é que ela necessita uma reaplicação em média a cada 6 meses para manter a sua eficácia. Existe ainda uma terceira opção de tratamento, que seria cirúrgico, mas é para o último caso, onde o paciente não responde à toxina botulínica. A gente pode até fazer a remoção de uma glândula salivar, ou a gente pode fazer algum fechamento de ducto, alguma abordagem cirúrgica, mas é o último caso pelos efeitos colaterais, pelas complicações e por ser um procedimento invasivo. Bom, e lembra lá no começo do vídeo que eu expliquei brevemente como que é a produção de saliva? A toxina botulínica a gente aplica nas glândulas salivares maiores, na parótida e nas submandibulares. Essa aplicação é feita externamente, através da pele, a gente vai com uma agulha até chegar na glândula. Então a gente aplica nas parótidas e nas submandibulares. Essa aplicação ela pode ser guiada por ultrassom ou ela pode ser através de parâmetros anatômicos. A gente tem as parótidas e as submandibulares, que é onde a gente faz a aplicação de Botox. O objetivo da toxina botulínica é reduzir em parte a produção de saliva. A gente não quer acabar com a saliva totalmente. A toxina botulínica ela tem uma ação parcial para reduzir um pouco a função da glândula. Ela não é para acabar com a produção de saliva. A gente faz alguns pontos de aplicação, basicamente nas parótidas e nas submandibulares. Essa aplicação pode ser guiada ou não por ultrassom e é feita no consultório. A aplicação ela é feita com uma agulha bem fininha, a dor é muito pouca. Geralmente os pacientes toleram super bem. Apenas em crianças pequenininhas que a gente precisa fazer uma sedação para conseguir fazer a aplicação. Mas em adultos a gente faz no consultório sem sedação, de forma bem tranquila. Então é isso. Gostou do vídeo? Curta, deixe seu comentário se ainda ficou alguma dúvida, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa informação com quem você acha que possa ajudar.